Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo do Púlpito e do Mensagem do Pastor, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, quero desejar a todos um dia abençoadíssimo, pleno, cheio da presença de Deus, que você possa estar desfrutando de integridade física e espiritual, sua família, né? Que haja paz na sua casa. Amém, queridos? Queridos, muitas vezes, né, nós somos colocados diante de desafios, de confrontos, né, que, humanamente falando, né, não entendemos muito por que essas coisas estão acontecendo, né, conosco, não é verdade? E às vezes, do nada, você enfrenta desafios, né, confrontos, né, e muitas inverdades são lançadas sobre você que eu vou te dizer uma coisa, dá vontade muitas vezes de, como se diz no popular, chutar o pau da barraca, né, o balde e o que mais tiver pela frente. Não, isso não está acontecendo comigo não, graças a Deus, mas eu estava aqui lendo a palavra e abri no livro de Salmos, né, o de número 55, que me chamou a atenção, e aqui mais uma vez Davi estava em crise. Davi era um homem que vivia em crise, né? E o Salmo 55 não é um cântico de vitória, mas é um grito de angústia. Ele pede a Deus, olha, Senhor, dá ouvidos, ouve a minha oração, me atende, né? O que estava acontecendo com Davi? Davi estava sendo traído naquele momento do que ele escreveu o Salmo. Não por um inimigo declarado, isso até ele poderia suportar, eu imagino, né? Mas por um amigo íntimo. Isso é que dói muito, pois muitas vezes a luta, a batalha vem da onde a gente menos espera, né? Então o Salmo diz que não era um inimigo que o afrontava, mas um homem igual a ele, guia, companheiro, íntimo, amigo, que iam, né, ao templo, à casa de Deus, né? Eu busquei algumas informações aqui sobre este Salmo, e vi que muitos teólogos, muitos estudantes da palavra acreditam que Davi se referia a Aitofel. E Aitofel era o seu conselheiro, né, de confiança. Era aquele que andava junto com ele, né, no seu ministério, se juntou, infelizmente, à rebelião de Absalão. Então, sabe, isso é uma realidade. A traição de alguém que é próximo a nós, dói muito mais do que o ataque de um adversário que é conhecido, declarado. E aqui Davi estava tão perturbado que ele desejou fugir. É a reação da maioria das pessoas, né? Quando tem esses desafios, esse confronto, quer fugir. E ele diz assim no Salmo, quem me dera asas como de pomba, né? E que eu voaria para longe e estaria, né, em descanso. Será que é assim que muitos de nós não se sentem diante desses desafios, desses confrontos? Davi, ele queria escapar, né, desaparecer, encontrar paz longe de tudo. Eu sempre disse, né, por experiência, que quando o desafio surge, quando eu digo desafio, confronto, eu falo em qualquer lugar, na família, no trabalho, na igreja, principalmente na igreja. Se nós não enfrentarmos de frente e na força do Senhor em primeiro lugar, se nós fugirmos, muita gente tenta fugir, mudar de igreja, vou sair daqui, vou para uma outra igreja, aquele problema vai te acompanhar, meu irmão, né? Mas foi justamente no meio dessa tempestade emocional que Davi encontrou um porto seguro. E ele deixou registrado, né, aqui nesse salmo o segredo para nós. Ele diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Maravilha, né? Ele está nos ensinando que é nesses momentos que nós devemos estar na dependência de Deus. É o que eu chamo de síndrome de Josafá, né? Registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 20. E sobre essa história de Josafá, a Bíblia diz que ele foi um rei justo, né, e temente a Deus, que governou Judá na sucessão de Asa, seu pai, e se destacou por remover ídolos, ensinando a lei, fortalecendo o reino, mas ele errou ao se aliar
a um rei ímpio de Israel, rei Acabe, né? E isso levou a Josafá a uma batalha que ele não podia vencer. Era uma força muito poderosa, maior do que a dele. E Deus o salvou milagrosamente, né? Pelo louvor e adoração que ele demonstrou, né? E Deus mostrou que a vitória vinha de Deus, vem de Deus, quando se busca a ele em tempos de crise. Davi ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. A primeira parte, né, do versículo é um imperativo: lança, né? É uma ordem, né, um chamado à ação. Lançar tem um sentido mais profundo aqui. É um movimento deliberado de transferência, né? Não é apenas apresentar ou mencionar, mas é lançar, é jogar, é transferir completamente. É a imagem de alguém cansado, carregando um fardo pesado e finalmente encontra alguém sobre quem ele pode lançar, né, aquele fardo. Pedro, o apóstolo Pedro, ele citou esse versículo na sua carta, na sua primeira carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está lá em 1 Pedro capítulo 5. Então, irmãos, nós sabemos os cuidados dessa vida são reais, né? São problemas financeiros, são doenças, conflitos familiares, traições, incertezas, decepções, frustrações, ansiedade sobre o futuro, pressões de trabalho, pressões na igreja, pressões no ministério, pessoas que andam contigo, que muitas vezes se voltam contra ti ou te tratam de uma maneira diferente do nada, né? Além disso, tem as lutas interiores, as coisas que vêm do passado e por aí vai, né? E Davi conhecia bem isso, né, essa realidade. Ele estava sendo traído, perseguido, ameaçado, né? E o coração dele devia estar dolorido dentro dele, né? Ele sentia até terrores de morte, né, que estavam sobre ele. Agora, escuta uma coisa. Vem a pergunta: por que nós precisamos lançar? Eu respondo mais uma vez, por experiência e por conclusão própria, né? Porque nós não fomos feitos para carregar certos pesos sozinhos. E Jesus mesmo disse: sem ele nada podemos fazer, está lá em João 15. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele também disse: vinde a mim, vós que todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Então, amados, agora, isso, né, não significa, não representa uma ausência de responsabilidade da nossa parte, mas significa não carregar o peso da ansiedade, do medo, né, através de um ato de fé. É dizer: Senhor, eu não consigo resolver isso sozinho, eu transfiro para Ti, eu confio no Senhor para cuidar, que é o único capaz de cuidar dessas coisas que eu não consigo. Lógico, isso não é passividade, né? Nós não vamos lançar sobre Cristo e ficar sentado esperando. Não é isso, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? É reconhecendo que o resultado final está nas mãos de Deus, não nas nossas mãos. Quando nós fazemos isso, o mesmo Davi disse: e ele te susterá, né? É uma ideia de alguém que segura, que mantém de pé, que não deixa cair, né? Não é necessariamente remover o problema, mas é dar força, né, para atravessá-lo, né? Não é eliminar a tempestade, mas é manter o barco firme no curso, no meio da tempestade. Paulo mesmo experimentou isso, né? Ele pediu 3 vezes que Deus removesse um espinho na carne, né? Imagino que seja uma enfermidade nos olhos, né? É o que a maioria dos teólogos, daqueles que estudam, né, a Bíblia, a palavra, dizem. Mas a resposta de Deus qual foi? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Está em 2 Coríntios 12. Então, Deus, ele não removeu o espinho, mas ele sustentou Paulo através dele, né? Olhemos nós para a nossa própria vida. Quantas vezes nós pensamos que não suportaríamos e Deus nos sustentou? Quantas vezes a situação parecia impossível e nós atravessamos, né? E por quê? Porque Deus tem sido fiel à sua palavra e continuará sendo. Deus ainda declara na continuidade do Salmo,
né? Que ele diz: não permitirá que o justo seja abalado. A promessa final é gloriosa: o justo não será abalado. Quem é esse justo? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o justo era aquele que vivia em relacionamento correto com Deus, né? Que confiava nele, que buscava obedecer à sua lei. Mas para nós hoje no Novo Testamento, a justiça vem pela fé em Cristo. Paulo ele afirma que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está em Romanos 3, né? Então nós somos justos não por nossos méritos, mas porque Cristo nos justificou, né? Então, quando nós meditamos nisso, os que creem em Jesus são os justos, né? Que não se abalam, não serão abalados. Não porque sejam perfeitos, ou não porque nós sejamos perfeitos, mas porque estamos cobertos pela justiça de Cristo. Amém, queridos? Então fortaleça a sua fé através da palavra de Deus. É aqui que nós encontramos as promessas que nos sustentam, que nos mantêm firmes, nos mantêm em pé no meio do confronto, do enfrentamento. É aqui que a nossa alma encontra alimento, né? O justo que não é abalado é aquele cuja vida está fundamentada na rocha da palavra e na fé de Cristo, né? Até aqui ele nos ajudou, ele continuará nos sustentando até o final, creia nisso, né? Então viva na dependência do Senhor, né? Que é o lugar mais seguro que existe. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa renovar as tuas forças, possa trazer esperança à tua vida, se você estiver enfrentando nesse momento um confronto, um desafio, né? Que você possa ter confiança em Deus. Amém, queridos? Dá um like nessa mensagem, né? Inscreva-se nesse canal, distribua essa palavra, né? Compartilhe essa palavra com alguém, isso é muito importante. Amém, queridos? Deus te abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.